Provai e vede. História de hoje: desejo atendido. Uma das nossas igrejas tinha a necessidade de ter um templo. Fazia 8 anos que eles estavam alugando e se reuniam num lugar muito pequeno. Estou falando da igreja de Vila Mercedes Oeste. Decidimos fazer uma campanha de evangelismo. Levamos o projeto de jovens 1 ano em missão, levamos colportores, armamos tendas evangelísticas, mas ainda não tínhamos um templo onde reunir as pessoas. Foi então que colocamos um terreno que tínhamos à venda neste lugar. Um terreno que estava sendo difícil de vender pelas suas condições. Quando conseguimos vender o terreno, utilizamos o dinheiro para comprar outro terreno num lugar bem localizado para construir o futuro templo. Porém, ainda assim não tínhamos todos os recursos. Mas, através das ofertas de toda a divisão sul-americana, da União Argentina e também das ofertas da Missão Centro-Oeste Argentina e das ofertas da Missão Global, pudemos reunir a outra parte para poder começar a construção de um templo para a Vila Mercedes. E fomos avançando na construção do templo, a parte de alvenaria, até colocarmos o teto. Mas devido à crise econômica do país, o dinheiro que tínhamos para receber não era suficiente naquele momento para terminar o templo, tal como havíamos planejado. Na segunda-feira, quando voltamos à sede aqui no escritório, uma irmã da localidade de Merlo, em São Luís, nos ligou, a irmã Mirta Meirelles de Richter, para nos dizer que a sua mãe, antes de morrer, havia doado uma propriedade à sua casa para que pudesse ser utilizada na construção de templos. A grande surpresa e alegria, a gratidão que tivemos a Deus, foi que o dinheiro que recebemos da doação da irmã Mirta foi exatamente o que a missão precisava para terminar a construção total do Templo de Vila Mercedes Oeste. Hoje, a igreja já está inaugurada. Os irmãos se reúnem cada sábado e é um lugar de serviço à comunidade e de adoração a Deus. A Bíblia diz: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. Esta herança da irmã Mirta foi transformada em um templo para pregar o Evangelho. Na União Argentina, pela graça de Deus, temos muitos projetos de compra de terrenos e construção de igrejas, os quais temos o privilégio de contribuir para transformá-los em lugares de adoração ao nosso bom Deus. Entre tantos projetos, destacamos a construção de igrejas na região de Buenos Aires, na localidade de Punta Alta. Também em Vila Celina e na cidade de Luján. Na província de San Juan, na Vila Krause, na província de Salta, na localidade de Joaquim V. González e também em Salta capital. Eu quero lhe fazer um convite para que também os seus recursos e os meus recursos possam ser utilizados para o avanço da obra e para o breve retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eu lhes convido a participar deste momento especial de adoração, através dos dízimos e ofertas. Que Deus os abençoe. Provai e vede. Nesse domingo, dia 6 de setembro, acontece um dos momentos mais importantes do projeto Amigos de Oração em Casa. É o grande dia de levar o seu amigo, a sua amiga por quem você já tem orado, para ir à sua casa para as 19 horas assistir um programa muito especial. Após o almoço de hoje, eu vou enviar nos grupos de WhatsApp das igrejas o link para o apelo, para que você possa encaminhar para o seu amigo na hora da mensagem de amanhã. E também vou enviar para você os links onde você pode achar a programação para ser assistida a partir das 19 horas nesse domingo. Lembrando que o apelo será para que o seu amigo estude a Bíblia
E na quinta-feira começa o Classe Bíblica Virtual. Você pode encaminhá-lo para assistir essa classe bíblica ou pode decidir estudar a Bíblia e fazer um estudo bíblico com ele. Participe desse projeto especial e você verá muitos milagres acontecendo através de você. Todos os sábados temos nossa escola sabatina através do Zoom. Você está convidado para participar conosco, sempre às 9 horas da manhã. Não se esqueça que se você tem um pedido especial de oração que você gostaria que aparecesse aqui nesse espaço, envie para o meu WhatsApp pessoal. Pode ser hoje, amanhã, até quarta-feira de noite, para que nós possamos veicular e tornar o seu pedido público para que todo o distrito possa interceder e orar por ele. Um feliz sábado para você. Eu estou morrendo de saudade. O meu pedido de oração é para que nós possamos ser comunidade, para que nós possamos ser amor e levar o amor, mesmo nesse período de pandemia, um período tão difícil que nós estamos
com muitas angústias, muitas ansiedades, que nós possamos ser comunidade e abraçar, que a gente entenda que além do templo físico da igreja, a gente pode se amar, a gente pode acolher. Esse é o meu pedido. Obrigado, Senhor Deus, pelos teus cuidados, pela tua graça, pelo teu amor. Neste momento te louvamos e te agradecemos porque tem nos abençoado, tem nos trazido até aqui. Te agradecemos pelas famílias aqui presentes e também queremos colocar em tuas mãos essas pessoas, esses pedidos, também como as suas famílias, que o Senhor atende cada um segundo a tua misericórdia. Dá-nos o perdão pela tua graça, em nome de Jesus. Amém. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Bom dia, crianças! Feliz sábado! Eu vim contar uma história para vocês e a nossa história de hoje está na Bíblia e ela conta de 4 amigos. Vocês têm amigos? Eu tenho também. É Pedro, André, Tiago e João. Eles eram 4 amigos pescadores. Vocês sabem me dizer o que são pescadores? Isso mesmo, pescadores são homens que trabalham no mar ou no rio pescando com a sua varinha ou com a sua rede. Pois é, esses amigos estavam a noite inteira pescando dentro do seu barquinho, lá no mar. E eles estavam para um lado, para o outro dentro do seu barquinho e jogavam as redes, suas redes para puxar o peixinho. Só que quando eles jogaram, puxaram, nada de peixinho. Puxaram mais uma vez e nada. Jogaram lá para o lado, nada. Jogaram para frente e nada de peixinho. Jogaram para trás e nem um peixinho. Eles já estavam ficando desanimados e cansados. Só que de repente apareceu um homem lá na praia. E esse homem virou para eles e falou: "Ei, pescadores, jogue a rede para o outro lado." E eles olharam para o outro, ficaram na dúvida, mas acataram a ordem e jogaram a sua rede. E quando eles jogaram a sua rede, olha o milagre que aconteceu. O mar estava lotado de peixinho e as suas redes começaram a puxar, estavam pesadas de tanto peixinho. Eles puxaram a rede cheia de peixinhos. Quando eles chegaram na praia, eles descobriram que aquele homem era quem? Jesus! Jesus tinha falado com ele e estava com eles. Jesus quis mostrar para aqueles homens, aqueles pescadores, que podiam confiar nele. Eles no momento ficaram assim em dúvida, né? Mas eles confiaram em Jesus. E o que aconteceu? Jesus fez um milagre grande. E apareceu muitos peixinhos e o barco ficou lotado. Sabe, nós também podemos, crianças, sempre acreditar em Jesus, porque Ele faz muitos milagres em nossas vidas quando acreditamos e quando obedecemos a Ele. Sabe, hoje a minha lição para você é que você obedeça, escute a voz de Jesus no seu coração. Que você possa ser obediente ao papai e à mamãe e seja obediente a Jesus. Que Deus te abençoe. Nós vamos orar agora para terminar. Eu sou forte,
junto com Jesus. Posição de oração. Querido amigo Jesus, muito obrigado por esse sábado. Obrigado pelo teu carinho e teu amor por nós. Obrigado porque podemos confiar em Ti. E o Senhor sempre vai fazer o melhor para nós. Nos abençoe, abençoe cada criança e cada lar. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Feliz sábado, crianças. Um beijo e até a próxima história. Olá, bem-vindo ao terceiro episódio da série Deus de Promessas. No episódio de hoje vamos estudar sobre uma linda promessa de Deus com relação ao sustento de nossas necessidades. E para compreendermos melhor essa mensagem, quero convidar você para orar e pedir a presença de Deus conosco agora, ao abrirmos a sua palavra. Feche os olhos, vamos orar. Senhor, nesse momento eu clamo a Ti e peço que o Senhor nos dê uma mente aberta, um coração aberto para ouvir a Tua voz. Hoje mais uma promessa bíblica que nós vamos estudar. Uma promessa que fala de sustento, fala dos Teus cuidados para com as nossas necessidades. Então, por favor, fala conosco agora, nós queremos ouvir a Tua voz. Queremos que o Senhor se faça presente onde quer que a gente esteja assistindo nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. O texto onde nós vamos encontrar a promessa de hoje está em Mateus capítulo 6, verso 33. Mateus capítulo 6, verso 33, e diz o seguinte: Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Acho que todo mundo, sem exceção, tem grandes preocupações com o que popularmente a gente chama de ganha-pão. O que eu vou comer, o que eu vou vestir, onde vou morar. São preocupações genuínas que nos impulsionam a buscar a todo custo os recursos e ações profissionais necessárias a fim de prover o nosso sustento. Mas, muitas vezes, devido às crises, devido a problemas de saúde ou mesmo dificuldades financeiras, somos colocados em uma condição de risco, capaz de causar uma preocupação e ansiedade exageradas. Nossa preocupação com o sustento nasce do estabelecimento de nossas necessidades. O dicionário define necessidade como aquilo que não se pode evitar, que é imprescindível. Quando se trata de necessidade, basicamente encontramos duas situações com potencial de nos tirar a paz. Primeiro, definir o que é nossa necessidade. E segundo, manter a preocupação com ela em um nível controlado. Necessidade é algo que a gente não pode viver sem. Costumeiramente, nos referimos a isso como sustento. Como a própria palavra já diz, as necessidades mais básicas de nossa vida são exatamente as que nos sustentam. Bom, a primeira situação que precisamos lidar em relação às nossas necessidades tem que ver com a
definição de que elementos na nossa vida são de fato necessários. De certa maneira, somos nós que determinamos as nossas prioridades e aquilo que é imprescindível para nós. A partir desse momento, concentramos nossos esforços e recursos para alcançar tais elementos. Essa situação ela é potencialmente arriscada porque temos a tendência de muitas vezes definir como necessário algo que na realidade pode ser considerado secundário ou mesmo supérfluo. As grandes empresas de marketing e propaganda, elas sabem usar como ninguém o poder de gerar ou criar uma suposta necessidade a fim de vender um produto ou um serviço. Praticamente toda a propaganda procura criar em você o pensamento de que você precisa daquilo que está sendo vendido, a ponto de se tornar na sua vida uma necessidade. As falsas necessidades têm um incrível poder de governar a mente e o coração de muita gente, tirando a força, tirando a paz, colocando uma luta desenfreada por aquilo que não necessariamente satisfaz. A segunda situação, que muitas vezes acaba sendo consequência dessa primeira, é o excesso de preocupação com as nossas necessidades. O excesso pode causar ansiedade, angústia e levar, inclusive, a um estado de depressão. Sabendo de tudo isso, Jesus, na promessa de hoje, ele nos dá uma passagem segura, capaz de transformar por completo a nossa percepção. Busque, em primeiro lugar, o reino de Deus, e todas as suas necessidades serão acrescentadas. No contexto dessa promessa, Jesus mostra para aqueles que estavam ouvindo as aves dos céus e as flores do campo. Então ele mostra o cuidado que ele tem com seres que nem sequer entendem a maneira de Deus proceder, que são irracionais para com as ações de Deus e ainda assim não têm preocupações. Por que buscar a Deus em primeiro lugar? Jesus entendeu que não sabemos direcionar a nossa preocupação com aquilo que de fato é o mais importante. Apesar de precisarmos do pão de cada dia, muitas vezes nos desgastamos por aquilo que não é pão. Então, para evitar que a gente caia nessa tentação de criar necessidades irreais, Jesus nos aconselha a ter apenas uma preocupação principal: o reino de Deus. Quando nos preocupamos com o reino, o rei pessoalmente se preocupa com aquilo que nós precisamos. Assim, é como se Jesus dissesse para a gente se preocupar em simplesmente estar na presença do rei e mais nada. Não porque a gente não precise de outras coisas, porque de fato nós precisamos, mas porque o resto ele se compromete em cuidar por nós. A promessa de hoje, portanto, é a certeza de que Deus cuida das suas necessidades melhor do que você mesmo. E nele você não vai ter falta de nada além daquilo que ele vai te dar. Um dos textos mais bonitos da Bíblia é o Salmo 23, o Salmo do pastor. Nesse salmo, Davi nos diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
Muitas vezes, ao lermos esse verso, entendemos que tudo aquilo que a gente quer, o grande pastor vai nos dar. Mas a melhor compreensão do texto nos leva ao sentido da satisfação. Ou seja, se o Senhor for o meu pastor, eu não terei falta de nada. Eu aceito sua provisão e eu confio no seu cuidado. Não à toa, logo após falar isso no primeiro verso do capítulo, o salmista ele segue dizendo que o grande pastor nos leva a verdes pastos e águas tranquilas. Ou seja, uma representação clara, direta de comida e bebida, que é a nossa necessidade básica. Ele cuida das necessidades, não falta nada. Mas por quê? Porque primeiro a ovelha aceitou o pastoreio do pastor. A condição de buscar o reino em primeiro lugar não é um capricho do rei, não é uma exigência sem sentido. A condição diz respeito a eu aceitar os cuidados dele. Eu busco para dizer que preciso e aceito o que ele tem a me oferecer. Todas as coisas serão acrescentadas. Deus alimenta os pássaros e veste as flores. Ele fará ainda mais por nós. É nossa fé pequena que impede Deus de trabalhar de maneira grandiosa como Ele gostaria. Se nos sujeitarmos a Deus e vivermos para as riquezas eternas, Ele revelará as grandes bênçãos que estão reservadas para nós. O fato de Deus cuidar do nosso sustento, porventura revela que nunca vamos passar por nenhuma necessidade ou que nunca vai faltar nada? Não necessariamente. Significa que Deus, às vezes, permite a dificuldade apenas para lembrar você que é Ele quem te sustenta e para agir de maneira gloriosa em teu favor. A flor do campo, que se veste de maneira tão bela como Jesus descreveu nesse mesmo capítulo que nós lemos do livro de Mateus, durante o inverno perde suas pétalas e seca. Mas aquele que cuida do sustento dela sabe que o inverno não dura para sempre. E mesmo que todos achem que a flor morreu, logo chegará a primavera e ela florescerá de novo. Olhe como exemplo um personagem da Bíblia. Elias fugiu da presença de Acabe após anunciar que não iria chover pelos próximos anos. Então Deus o guia até o ribeiro de Querite, onde ali tem uma fonte de água e onde corvos trazem o pão no bico. O tempo passa e algum tempo depois o ribeiro seca. Quando Deus promete o sustento, não significa que você não vai passar por dificuldade, mas sim que em cada dificuldade é um momento de Deus agir gloriosamente a seu favor. Então, Deus envia Elias para ser sustentado pela viúva de Sarepta. Essa, por sinal, só tem mais uma porção de farinha e azeite na botija para uma última refeição, um último pão para ela e para o seu filho. O profeta Elias faz um pedido incomum: faça o primeiro pão, a primeira porção para mim. Ela crê, coloca o sustento dela em risco para buscar a Deus em primeiro lugar, pois o profeta Elias representa ali a presença do próprio Deus na vida dela. Então ela prepara o último bocado de pão para Elias, leva para ele. E quando ela volta para a sua despensa, a porção de farinha e a botija de azeite foram restauradas. Enquanto durou a seca, nunca terminou a farinha ou secou o azeite da sua botija. Às vezes, Deus permite sim que seus filhos
sejam colocados à prova em relação ao seu sustento, mas apenas para lembrar que Ele está no controle e que nós precisamos aprender a confiar nele. Assim, o texto de hoje é uma promessa embrulhada em um desafio. Busque primeiro as necessidades do reino de Deus. Faça das suas necessidades espirituais a sua maior necessidade. E depois, as necessidades básicas da sua vida serão satisfeitas, não à luz da sua vontade, mas à luz da vontade do Rei. Faça da busca por Deus a sua maior necessidade, e todas as outras necessidades não se tornarão um peso ou um motivo de preocupação para você. Quer se preocupar menos com o que você precisa se preocupar? Se preocupe mais em depositar suas preocupações nas mãos do grande pastor. Como diz 1 Pedro capítulo 5, o verso 7, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 2 empresários estavam almoçando e conversando sobre o difícil momento econômico que o país estava vivendo, quando um deles confessou: amigo, eu estou tão falido que tive que hipotecar até a minha casa. O outro, comovido, comentou: mas que coisa! Eu já passei por isso e imagino o seu sofrimento. Você deve estar super preocupado. O primeiro empresário, no entanto, surpreendeu aquele que havia feito esse comentário, dizendo: não, meu amigo, na verdade eu não estou nem um pouquinho preocupado. O outro ficou intrigado e perguntou: mas como é que você consegue ficar tranquilo numa situação como essa? E aí, o primeiro responde: eu contratei um preocupador profissional. Agora, é ele quem se preocupa em meu lugar. Mas que ideia fantástica! Exclamou o amigo. E quanto custa contratar um preocupador profissional? O primeiro empresário, sem hesitar, informa o valor dos serviços deste profissional. $150 mil ao ano. $150 mil. Uau! E onde é que você vai arrumar tanto dinheiro assim, já que você está passando por tanta dificuldade? Então, o outro empresário respondeu rapidinho: eu não sei. E eu não quero nem saber. Sabe por quê? Porque quem tem que se preocupar com isso é ele. Quem tem que se preocupar com isso é ele. Essa profissão de preocupador profissional não existe. Mas hoje eu quero lhe convidar a depositar suas preocupações no coração do Rei e se preocupar apenas com o seu reino. Ele vai cuidar de você. Ele é seu sustento. Ele é pão. Ele é água. Ele é luz. Ele é tudo o que você precisa. E Ele cuida de tudo o resto da sua vida. Pode confiar. Falo para alguém que hoje está ansioso, preocupado, desesperado. Alguém cuja despensa está vazia, que a conta no banco está negativa. Alguém que perdeu o emprego na pandemia. Busque o Rei. Ele cuida do resto. Viva para o reino. Se preocupe com o reino. E deixe o Rei pessoalmente se preocupar com você e com todas as suas necessidades. Eu quero orar com você. Feche seus olhos, vamos orar? Senhor, eu quero pedir uma bênção especial sobre esse teu filho, essa tua filha que está me ouvindo agora. Existem necessidades que precisam ser satisfeitas e que possam estar causando ansiedade, preocupação no coração dele e no coração dela.
O Senhor é o Deus que promete que quando te buscamos em primeiro lugar, nada que nós precisamos para viver falta. Então, nesse momento, Senhor Deus, queremos te dizer que a nossa maior necessidade é de te encontrar, é de te buscar, é de depositar a nossa vida nas tuas mãos. Hoje queremos depositar toda a nossa preocupação, toda a nossa ansiedade nas tuas mãos, pedindo que o Senhor cuide de nós, que o Senhor nos dê tudo aquilo que a gente precisa para viver e para ser feliz, mas que acima de tudo, a nossa maior necessidade, a nossa maior preocupação sejam os assuntos do teu reino e os assuntos da tua glória. Toma, Pai, a nossa vida em tuas mãos. Nos abençoe, eu te peço isso, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Na semana que vem, nós temos mais uma promessa especial para estudar. E o nosso tema da semana que vem será promessa de força. Promessa de força. Eu espero você. Até lá. As batidas na porta vêm de mãos feridas por cravos. A voz de quem chama lá fora é do Deus que foi transpassado. E Ele carregou as tuas dores. E Ele já levou os teus horrores. E Ele tem em si a água viva, novas vestes de justiça. Basta apenas aceitar. Deixa entrar o Rei. Oh, deixa entrar e tua sede acabará. Tudo novo se fará. Deixa o Rei entrar. Deixa entrar. Sem Cristo um passo é tropeço, não há paz pra alma aflita. Sem Cristo não há paz. Sem Cristo a esperança perece e a existência é tão descabida. Mas Ele carregou